Pode Doutor. Apoio Cultural. Ciesp São João da Boa Vista. Oferecimento: Vinícola Merum, um brinde à arte de estar presente. Farmácia Capim Limão, transformando sua saúde em uma fórmula perfeita. E Polis, construir conhecimentos, desenvolver competências. Olá, dentro do Pode Doutor, no Congresso Brasileiro de Inteligência Artificial, uma entrevista importante que vai impactar no nosso entendimento, nos desdobramentos do uso da inteligência artificial na área da medicina e importante para o acadêmico de medicina, para o médico de maneira geral. E também falarmos um pouco do ensino médico, das mudanças que estão vindo. E para isso, eu tenho a grata satisfação de receber o professor pós-graduado em inteligência artificial e atual membro do Núcleo de Inteligência Artificial do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Francisco Bastos. Doutor, seja bem-vindo, obrigado por fornecer essa entrevista para a gente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco de si para que o nosso público possa entender um pouco da grandeza do trabalho que nós estamos trazendo aqui nessa belíssima Poços de Caldas dentro desse congresso nacional e internacional, que tivemos uma palestra lá de Portugal agora, né? Sim. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, o espaço que foi aberto. Né, eu já congratulei, na verdade, né, o professor idealizador desse congresso. É muito importante que a gente comece a trazer pessoas que realmente atuam na área, médicos, vamos dizer, que sejam pessoas sérias, para que a gente consiga discutir isso em alto nível, né? Eu sou Francisco Bastos, tenho formação em anestesiologia e medicina do trabalho e hoje também tenho pós-graduação em inteligência artificial pela Startse University, no Vale do Silício, e depois fiz pós-graduação em machine learning no MIT. Hoje eu trabalho basicamente como head em inovação digital de grandes operadores de saúde e tenho algumas startups onde a gente procura trazer a inteligência artificial com qualidade para a utilização do médico. Tá? Quando a gente começa a falar de regulamentação de medicina, da questão educacional na medicina hoje em dia, a gente vê uma questão muito complexa, né? Quando a gente se depara com os números, nós sabemos hoje que nós temos aproximadamente 630 mil médicos e teremos em 7 anos aproximadamente 1 milhão e 100. Né? Isso são dados que estão na demografia. Né? Eu aconselho que todos os senhores leiam isso. Né? Se a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe como chegar aí. Tá? Então o cenário é esse, estamos com 630 mil e chegaremos a 1 milhão e 100 em 7 a 8 anos. Tá? E aí muitas vezes, por falta de estrutura das faculdades, a gente tem uma queda nesse nível de formação desses estudantes. E isso é muito preocupante, porque a gente tem, enquanto a gente tem uma queda nesse nível da formação médica, a gente tem uma aceleração do poder diagnóstico das tecnologias de inteligência artificial. E aí chega uma das grandes preocupações, né, antes da gente partir, propriamente dito, para a regulamentação, falando do ensino, porque eu acho que isso é mais importante até do que a gente falar da regulamentação, porque isso é um recado que tem que ser dado para todos os estudantes. Os estudantes de medicina, eles têm que estudar medicina, eles têm que desenvolver o pensamento crítico, eles têm que entender o que está se passando, a forma como o médico lida com o conhecimento, ele mudou. Há 40 anos atrás, o médico era provedor do conhecimento, ele era único e absoluto, só ele proferia a palavra, o paciente não tinha acesso à informação. Nos finais dos anos da década de 90 e início dos anos 2000, chegou o Dr. Google, e aí a gente passou para a segunda fase médica, que não é só o gestor, ou não é só o provedor de conhecimento, né? Ele é o gestor de conhecimento, onde o paciente já chegava com o diagnóstico do Dr. Google e você ia discutir com ele para saber o que estava melhor. E hoje nós estamos na terceira fase, que é um gestor de cuidado, que é o que eu costumo fazer muito. Eu ainda exerço a medicina do trabalho, eu tenho assistentes criados por mim, onde a minha consulta ela é sempre feita a 3. Fica eu, o paciente, e um assistente escutando a conversa e já me dando insights, diagnósticos, jogando a legislação para que eu consiga
a partir do meu pensamento e senso crítico, tomar a melhor decisão. A decisão ela tem que ser tomada pelo médico e de autonomia médica. Tá? Então, assim, voltando, porque acaba sendo muita coisa. É muito importante que o médico estude a medicina, evolua nessas fases, para que ele tenha um pensamento crítico. Porque em um futuro muito próximo, para não dizer presente, não usar inteligência artificial vai acabar sendo antiético. Porque você vai acabar não tendo condições de dar o melhor resultado para o seu paciente. Né? O conteúdo médico global que dobrava a cada 3, 4 anos, hoje dobra a cada 3 meses. Então é impossível uma pessoa conseguir se atualizar nisso daí. A gente precisa de ferramentas de auxílio, porém precisamos que os médicos estudem medicina e tenham a capacidade de discernir a questão dessas informações. A máquina ela pode errar, a máquina ela não lidera, a máquina ela não humaniza, a máquina ela não se conecta. Se a gente não partir para esse princípio de olhar no olho do paciente, de se conectar com o paciente, da gente ser mais humano realmente, a gente vai acabar perdendo, né? Porque a gente não tem condições de competir contra o robô, contra a máquina. Esse discurso de ficar dizendo a inteligência artificial não vai pegar, isso não vai acontecer. Pessoal, já aconteceu, já acontece. E ela já é superior à nossa capacidade diagnóstica pura em vários estudos. Qual é a grande diferença? É que a pessoa, o ser humano, quando vem procurar uma ajuda, um auxílio, vai muito mais do que o diagnóstico. Há 40 anos atrás, a questão técnica ela era soberana e muito soberana. Hoje não é mais. A questão técnica ela continua tendo seu nível de soberania no ato médico, só que hoje o conhecimento técnico, se ele não vier envolvido de todo um contexto de humanização, de você saber conversar com o paciente, entender o que está acontecendo, entender a dor do próximo, ele perde. Porque uma máquina ela vai lhe dizer a resposta muito provavelmente melhor do que você. Então, cabe a nós estudarmos, nos atualizarmos e saber até que ponto a gente consegue entender o que essa máquina está dizendo e o que o paciente está dizendo. Porque da mesma forma que a tecnologia chega para a gente, ela chega para o paciente. Hoje, o paciente mais difícil de você consultar são os pacientes que têm domínio de inteligência artificial. Porque eles conseguem, por exemplo, chegar com informações acuradíssimas. E eles chegam no seu consultório, talvez não se veja isso com tanta frequência ainda, mas isso está chegando. Ele vai chegar com um compêndio para você. E é um compêndio atualizado, porque o robô que ele treinou lá, porque ele é especialista em AI, ele acabou de puxar o consenso que saiu do Congresso Latino-Americano de Anestesia da semana passada. E você não pode ir para o Congresso. Então você não sabe. E aí nesse congresso a medicação, eu estou puxando para anestesia porque claro, minha, que é a sua especialidade. Mas isso aplica para tudo. Tá? Sim, entendi. No congresso aqui, que teve semana passada, eles modificaram uma medicação que eu tinha que suspender antes da cirurgia. Eles aumentaram de 7 dias para 20 dias. E aí, hoje o paciente vem fazer a cirurgia comigo, eu não suspendi a medicação, porque foi atualizada a informação ontem, eu não sabia. O paciente tem uma hemorragia, ele morre. E aí, quem é o culpado? Entendeu? Eu estou desatualizado. Sabe? Nós temos um nível de questionamento muito grande. E como eu falei, o conhecimento médico, hoje ele dobra muito rapidamente. Se a gente não tiver pessoas sérias que trabalhem para construir a IA com curadoria, né? Se a gente não tiver um órgão fiscalizador disso daí, fica muito difícil, né? Porque a gente fica com medo. Vai se perder, né, professor? Vai se perder. Eu fico com muito medo, na verdade. Eu sinto muito medo. Hoje eu dou alguns cursos de inteligência artificial e a maior dúvida que eles têm é aonde eu posso perguntar isso. Que isso seja uma fonte confiável, né? E aí a gente começa a citar algumas fontes que são melhores, mas eu sempre digo, o ideal é que vocês procurem algumas versões que são pagas, alguns modelos que têm uma equipe por trás, que façam curadoria. Até por sigilo. Por sigilo, questão de dados, LGPD. Isso está previsto no Código de Ética e no próprio Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Mas eu quero fazer um comparativo
E o senhor me corrija se eu estou exagerando. Pessoal, hoje a gente pega, eu quero ir no bairro aqui perto, aqui em Poços, aqui, no caso, perto da Termas, por exemplo. Você pega o táxi, o Uber, você leva. A primeira coisa que ele faz, antigamente o cara montava no carro, é perto de tal local. Ele ia com o carro e achava. Hoje não. Hoje o cara entra direto no Waze. Que é isso? O Google Maps, e está lá, ele vai seguindo no celular e chega no local. Para tudo. Se você quiser ir para Campinas, para qualquer outro local, para São João. E na medicina, vamos chegar nesse nível? Primeiro eu vou consultar a máquina para depois falar com o paciente. Qual o comparativo que o senhor faz nisso? Como é isso? Como é que chama-se isso? Nós temos hoje grandes desafios, tá? Quando a gente fala de inteligência artificial. Falou em inteligência artificial, todo mundo já fica atrelando isso ao desemprego. Tá? Isso tudo bem, isso é uma vertente, isso vai acontecer. Mas a preocupação maior, eu particularmente defendo muito essa bandeira, as rodas do Brasil inteiro falando muito sobre isso, que é o que a gente chama de um fenômeno de alienação. O que é o fenômeno de alienação? O professor foi perfeito na pergunta. O fenômeno de alienação é quando você está seguindo a máquina sem saber o que você está fazendo, entendeu? Eu quero, por exemplo, eu vou pegar um táxi, vou sair daqui de Poços de Caldas para Viracopos. Eu nunca fiz esse caminho antes, só que o que eu faço? Eu pego no meu carro, ligo o Waze, se a máquina mandar girar para a direita ou para a esquerda, eu vou obedecer, porque eu não tenho conhecimento disso, eu não tenho senso crítico para saber se ela está acertando ou está errando, eu vou seguir o que ela está mandando. E aí a gente chega nesse cenário para a medicina, o que a gente chama de alienação médica. É um problema gravíssimo, poucas pessoas comentam e ele vai acontecer. Por que ele vai acontecer? Porque a precisão das máquinas está aumentando cada vez mais, estamos chegando em 95%, 98%, daqui a pouco teremos 99,9% de acerto a nível de diagnóstico, e a formação médica vem com seu nível cada vez menor, segundo os estudos, e aí já não é uma opinião minha, né? E tem estudos falando da queda da qualidade do ensino médio. Então vai se chegar o tempo que, se não tivermos cuidado no rumo que estamos tomando, que eu costumo falar até de uma forma mais incisiva, que não vai ser mais necessário saber medicina para ser médico. Isso é gravíssimo, gravíssimo, porque vamos estar na mão de uma máquina, né? Não, os alunos que não estudarem realmente a medicina, que não tiverem um pensamento crítico de saber o que está chegando para ele de informação, ele vai confiar exatamente na máquina. Chega um paciente na sua frente, ele senta, ele vem de uma região endêmica de dengue, por exemplo, ele começa a dizer alguns sintomas, você desse lado aqui, enquanto médico formado, nunca estudou isso, nunca viu, entendeu? A máquina vai começar a dizer a você o diagnóstico de dengue, o tratamento, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Você vai fazer o quê? Vai pegar aquelas informações e vai jogar para o seu paciente. Isso é uma medicina completamente alienada. E nós estamos caminhando a passos largos para isso, né? As duas preocupações que eu tenho hoje é essa. A primeira é a alienação da medicina e a segunda é o desemprego. Quando as pessoas falam assim, especialidade X ou Y vai morrer, não vai mais existir, eu não vejo por esse caminho. Eu vejo pelo seguinte fato: a produtividade das pessoas que dominam a inteligência artificial, ela vai saltar. O exemplo mais comum que a gente tem é da radiologia. Os radiologistas, eu não lembro exatamente o número agora, eu tenho alguns slides que eu falo até na aula. O radiologista, há 10 anos atrás, ele observava mais ou menos assim, 200 cortes num plantão. Hoje ele observa 50 mil cortes em um plantão, através da IA. Então, perceba, cortes não são exames. Às vezes um exame tem 50, 100 cortes, mas assim, ele avalia uma média de 50 mil cortes em um plantão. Então, o que acontece? Vai chegar o ponto em que eu não preciso mais de tantos radiologistas, eu não preciso mais de tantos patologistas. Na patologia é isso aí que está acontecendo também. Patologia, tem uma cunhada que é patologista. Ela tem um software que prepara a lâmina, ela tem um software que lê a lâmina, ela valida o que o software fez, e ela tem uma segunda patologista que é sócia dela, que dá a segunda validação. Checklist. O checklist. Mas hoje elas dão checklists. Então, se elas laudavam 50 exames há
sei lá, 2 anos atrás, hoje elas laudam 500 com assertividade maior. Então, eu não preciso mais de 100 patologistas, eu preciso de 10. Entendi. Então, o desemprego, ele não vai ser do robô substituindo o médico. Esqueça isso, não vai. O desemprego é o médico que usa IA, que vai aumentar a sua produtividade ao ponto de praticamente, dominar todos os outros que não usam. Porque você vai conseguir acontecer isso. Isso já acontece hoje muito no meio jurídico, é porque a gente da medicina ainda está muito travado, enquanto o pessoal do jurídico está bombando nisso daí. Todos eles fazem cuidar. Audiência online, tudo não tem mais. Audiência online, eles têm leis aprovadas 100% por IA. E hoje o que já está acontecendo? Teve um tempo que eu treinava também os escritórios de advocacia, eu não faço mais porque eu não sou advogado, e hoje já tem colegas meus que já fazem, eu falei, cara, é melhor você fazer porque para mim foge minha área. O que está acontecendo? Na cidade eu tenho 50 escritórios, tá? Os 50 eu tinha um emprego, hoje já não tem mais, porque eu tenho 10 aqui que usam IA. Esses 10 aqui estão pegando toda a produtividade desses outros 40, eles estão matando tudo. E daqui a pouco eu vou ter 8, 6, 5, 4 e 1 escritório, com 10 advogados, todo mundo com IA. Mas nessa linha de pensamento, me chama a atenção o seguinte. Na verdade, não é que vai tirar o emprego do médico. Na verdade, a preocupação é o médico que não usa o IA. Exatamente. Em contraposição ao que está usando IA. Ele vai ter que correr contra isso, ele tem que fazer treinamento. Mas aí eu quero fazer um outro parênteses. Entendeu? Perfeita colocação, professor. Mas aí, o que chama a nossa atenção? Atendimento por telemedicina, que bem ou mal vai usar. São coisas distintas. Inteligência artificial é uma coisa, telemedicina é outra. Sim. Então, eu quero aproveitar a sua expertise, a sua visão futurista. Uma aula, eu estou fantasiado aqui com a sua dinâmica de colocar as coisas devidamente no lugar. Primeiro, nós temos que ter resolução apropriada. E como você já faz parte, junto ao Conselho Federal de Medicina, nessa comissão, nesse núcleo, para adequar o uso da inteligência artificial no nosso meio. Eu queria saber o seguinte, quero estender um pouco, porque está na moda grandes plataformas contratando o médico para fazer atendimento por telemedicina a baixo custo. É a nova escravidão, né? Uma nova escravidão. Exato. Esse é um problema que nós estamos Sim. preocupados. E aí eu reporto, eu quero fazer esse parênteses, que em 2014 eu fiz um evento dentro da faculdade, que eu sou concursado de medicina, dentro da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica. E nós recebemos o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina na época. Estava aquele mundo mais médico, aquela briga, né? Aquela coisa. E ele falou uma coisa muito interessante que marcou minha cabeça. E está acontecendo exatamente isso. O problema não é o mais médico, o problema é o mais enfermeiro, o mais engenheiro, o mais... Porque a dinâmica foi, o que acontece? Vamos abrir sem respeitar qualidade, excelência, plano de carreira para o professor médico e tudo mais. Ficou sucateado. E o resultado... É o que a gente está vendo. Está vendo agora. E aí, o Conselho de Medicina, através das suas representantes nos estados, junto com a Associação Médica Brasileira, e mais o Ministério, é isso que eu estou vendo, uma política desastrosa. Ninguém é contra o mais médico, mas a maneira como foi implantado. Sim. O que acontece? A conta vai ter que ser paga. E nós vamos ter que fazer, não que seja contra a proficiência, mas o modelo da proficiência. Agora já está vendo uma melhora a condição para não punir tanto o aluno, mas e sim a instituição que não prevaleça o bom professor, o bom preceptor, um hospital de ensino e respeito ao aluno que está lá frequentando e confia a faculdade. Equipes multidisciplinárias focadas no ensino médico e não fazer por fazer, que é o que está acontecendo. Sim. Os dados são do Conselho de Medicina. Eu tenho acompanhado com muita propriedade. E a gente tem dificuldade em conversar com quem está na dinâmica da gestão nisso. Então, como que o senhor vê isso? Eu acredito bastante, né, que assim, toda a questão da regulamentação das faculdades, ela tem que ser cada vez mais incisiva. Né? E aí eu gosto sempre de comparar com o lado jurídico, porque são profissões que, apesar de não ter semelhança no ato em si, mas elas
têm semelhança em resultados, são profissões de fim, né? Não são profissões de meio, são profissões de fim. Então, se com eles é aceito a regulamentação, se com eles tem um exame de proficiência, se com eles tudo funciona assim, por que a gente não funciona dessa forma, né? Nós estamos submetendo a nossa população a um médico de qualidade duvidosa, porque a gente não sabe, né? E aí são muitos questionamentos que são complexos da gente chegar, e aí não é questão de ser a favor ou contra, né? Aí a gente vai para várias coisas, a gente tem questão de cota de faculdade, que às vezes os alunos entram nas faculdades sem ter um preparo exigido para isso, ele acaba se formando um profissional de uma qualidade um pouco inferior, enfim, e isso tudo gera um ciclo, né? Se a gente não tiver as provas, né, e a gente realmente conseguir ganhar abraço para uma fiscalização mais forte nisso, e uma fiscalização, vamos dizer assim, até certo ponto punitiva nas faculdades, a gente vai realmente atingir aquele número. Esse punitivo vai acontecer, que eu ouvi dizer que notas da ENAMED de 2 e 1 terão consequências Eu acredito muito nisso, que essa punição vai acontecer. Essa área, né, de fiscalização do CFM, como foge um pouco a minha área, né, eu fui chamado no CFM mais para fazer os avanços tecnológicos, pode ser que eu me equivoque, claro, nos comentários, né? Porque hoje a função que eu desempenho no CFM é uma função puramente de regulamentação da inteligência artificial e os perigos. Mas assim, a gente acaba escutando algumas coisas nos bastidores e realmente é isso, né, de aumentar a fiscalização, de ver essa questão punitiva, a gente não sabe a que ponto está chegando e temos realmente essa preocupação muito grande desse número que vai chegar de 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. Não dá para ficar como está. Isso. E assim, agora também puxando um pouco para a questão da regulamentação da inteligência artificial, que eu acho que é importante a gente falar, a gente acabou pegando vários caminhos porque o assunto realmente é extenso. É grande, é vasto. Mas a regulamentação da inteligência artificial é algo muito difícil da gente fazer. Por quê? Porque a gente não pode liberar demais, porque senão vai acontecer o que já está acontecendo, vários charlatões vendendo curso, fazendo robô com qualidade duvidosa, dando diagnóstico, prometendo diagnóstico rápido, diagnóstico certeiro, coisa que você não pode prometer, coisa que não tem condições. Então a gente realmente tem que regulamentar toda essa implementação da inteligência artificial, porém a gente não pode proibir que as coisas sejam desenvolvidas. Isso é um questionamento muito grande que eu tenho lá. A comissão é formada por 16, 17 membros, onde nós temos opiniões bem divergentes, né? Nós temos desde pessoas bem conservadoras, tá, que querem, vamos dizer assim, engessar um pouco mais, e tem a ala mais da esquerda, mais radical, que seria eu, que eu trabalho com isso hoje, né? Eu trabalho em uma dessas 3 especialidades médicas que estão surgindo, eu vou falar aqui rapidamente sobre elas. O CFM hoje tem 55 câmaras técnicas, ou seja, ela tem 55 especialidades médicas reconhecidas, né? E temos 3 especialidades surgindo agora com muita força, né? Que elas são o Head em Inovação Digital, o médico cientista de dados e o médico desenvolvedor de software. Essas 3 especialidades médicas, elas estão chegando com muita força no país. Essas especialidades médicas hoje, elas já são as mais bem pagas norte-americanas, ultrapassando inclusive cirurgia plástica, porque a demanda por elas é muito grande. O que é que elas fazem especificamente? O Head em Inovação Digital, que hoje é o meu trabalho, eu trabalho isso em grandes empresas, a gente consegue transitar bem entre a área de gestão hospitalar, o conhecimento médico e o conhecimento em inteligência artificial avançada e programação. Então, eu entro num hospital, num convênio, eu mapeio todo o fluxo, crio as ferramentas específicas em IA para aquele ambiente e eu melhoro a eficiência do sistema de saúde como um todo para que eu consiga economizar e aumentar o honorário médico na ponta. Essa é a função do Head em Inovação. As outras 2 especialidades médicas que estão surgindo, elas vão chegar, vai ter residência médica nisso muito em breve. Essa de Head em Inovação já tem a primeira do Brasil que o pessoal está começando a fazer. Enfim, por questões éticas eu não vou comentar agora, mas nós temos as outras 2, que além do Head de Inovação, nós temos o médico desenvolvedor de softwares, da qual eu também me encaixo. Eu tenho hoje alguns softwares de mercado, né? Inclusive os primeiros chatbots
treinados em medicina do país foram meus, das minhas empresas. Eu tenho um chatbot em anestesiologia, eu tenho um chatbot em medicina do trabalho, eu tenho um chatbot em psiquiatria, né? O de anestesiologia eu gosto de destacar muito, porque você imagine, você está lá na dúvida do que você vai fazer, que medicação para o paciente está numa emergência, você pergunta ao robô, ele diz com precisão, você vai ali, pode perguntar ao colega do lado, entra num consenso rápido e faz a medicação. E eu estou há quase 2 anos e meio, 3 anos com esse chatbot. Hoje, graças a Deus, não tenho nenhum processo, o índice de assertividade é muito alto. Então, quando as pessoas ficam falando assim, vamos criar inteligência artificial, não vamos, não sei, porque ela pode errar, eu posso tomar processo. É só você fazer da forma correta, estude, saiba como treinar os agentes, treinar os assistentes, né? Se qualifique. Não é uma coisa fácil, como eles vendem na internet, um curso de final de semana que você vai fazer, já vai conseguir sair vendendo seus agentes, assistentes. Não funciona assim, são 3, 4 anos de muito estudo, de muita luta, para que você consiga treinar esses assistentes de uma forma correta. As 2 outras especialidades, falando aqui de forma bem rápida, porque eu acho que é importante pontuar, o médico desenvolvedor de dados, né, que é o desenvolvedor de softwares, que eu falei, que é aquele que vai atrás da programação, ele senta, ele pega uma programação em Python, por exemplo, e ele mesmo cria o software. Ele não precisa mais hoje, a gente não tem mais a dependência direta de um profissional de TI, porque a maioria das ferramentas não precisam mais de código complexo. São as ferramentas no-codes. Então, o próprio médico consegue desenvolver a sua ferramenta. A própria inteligência artificial a TI faz hoje, a estrutura. Isso, a TI hoje é suporte para isso. Eu desenvolvo o software inteiro, eu peço só para o pessoal da TI validar, mas o software quem faz só eu mesmo. E aí eu consigo justamente validar a resposta do software. Eu coloquei lá, o software dá uma resposta X, eu consigo, enquanto médico, saber se a resposta está correta ou não, e eu já consigo refinar a resposta. Se eu pedir para o pessoal da TI fazer o software, quando o software der a resposta médica, ele não vai saber a resposta, porque ele não é médico e ele não consegue refinar. Então, é muito importante essas novas profissões que estão surgindo. E o terceiro ramo, para a gente encerrar aqui, é dominado pelas mulheres hoje. São as médicas cientistas de dados. Nós temos 2 oftalmologistas no país que são lideranças de mercado, praticamente abandonaram já a oftalmologia tradicional e elas vivem disso. O que é que elas fazem? Elas entram no sistema hospitalar, no convênio, no SUS, onde seja, veem onde estão os dados médicos importantes, trabalham esses dados, limpam esses dados e depois comercializam esses dados para um sistema de IA, para um laboratório, para alguma coisa. É um ramo extremamente lucrativo. Para você ser uma médica nesse ramo, você precisa ter uma formação médica muito boa, você precisa ter uma formação em ciência de dados muito boa, tem que ter um conhecimento de inteligência artificial e programação. Veja que são ramos da medicina que você precisa ter um conhecimento multimodal, multifocal. E esse vai ser o perfil médico no futuro muito breve, independente de qual especialidade médica você seja. Eu vou ser um oftalmologista. Para você ser um oftalmologista bom, você tem que ter formação médica, formação em uma residência credenciada pela Sociedade de Oftalmologia, um conhecimento de inteligência artificial básico ou intermediário e um conhecimento de programação básico ou intermediário. Senão você não vai conseguir exercer a sua medicina plena. Porque a cada dia eu lanço 2, 3 mil artigos de oftalmologia. Como é que eu vou ler isso aqui? Eu preciso que alguma máquina leia isso, resuma isso e traga para mim a informação, vamos dizer, já curada só para eu ler aquilo que me interessa mais. Porque, por exemplo, se eu sou um oftalmologista que eu opero retina, eu não tenho condições de me atualizar em catarata, em todas as patologias. O que é que eu faço? Então, no dia de manhã, eu peço para a máquina ler todos os artigos que tem de retina que saíram nessa semana e eu já acordo de manhã com essa cartinha. É o que acontece comigo. Você se atualiza todo dia de no manhã, café da manhã? No café da manhã. Todo dia de manhã eu recebo uma cartinha no meu e-mail. Eu tenho um assistente programado para isso e ele me diz tudo que houve de novidade na última semana em inteligência artificial na saúde e tudo que houve de novidade em segurança e saúde do trabalhador e anestesiologia. Então eu já sento ali 15 minutos a 20 minutos de leitura, eu consigo ter um apanhado geral de todos os artigos, vamos dizer, que me interessem mais. E aquilo que realmente me chamar a atenção, eu vou procurar o texto fonte. Mas pelo menos um overview do que está acontecendo eu consigo ter. Professor Francisco, eu estou impressionado com as informações que o senhor está passando aqui para o público. Eu quero me dirigir ao público, fazer o seguinte.
Você que acompanha TikTok, Instagram, Facebook, escolhe médico pelas mídias sociais. O senhor me permita fazer esse parênteses? Você ouviu aqui como que é a formação de um profissional médico moderno hoje? Embasado dentro da boa prática. Sim. Uma boa escola médica, uma boa residência, cursos, subespecialidades, enfim. E aí você vai e escolhe o profissional que você não consulta na hora que você está vendo nas mídias sociais. Qual é o CRM dele? Se ele tem especialidade ou não. Pior, professor. Muitas áreas da saúde fazendo área privativa do médico. Esse é o grande problema, que os problemas vão surgir e quem vai resolver é o médico especialista. Então o recado, em função dessa grandeza de informação que estamos obtendo aqui, é para isso que existem os congressos de medicina, e presencial é diferente do congresso online, porque permite essa troca de experiência para beneficiar você, futuro paciente, cidadão. Hoje você está com saúde, todos nós vamos ter que passar na mão de um profissional. Então saiba escolher seu profissional. Professor, eu queria deixar os últimos minutos aqui do nosso bate-papo, considerações que o senhor acha pertinente para o acadêmico de medicina, para o que vai formar agora, para os egressos, para os médicos já mais tradicionais, e também diretamente, assim, atingindo a população em geral. Que reflexão que o senhor quer provocar no fechamento da sua fala? Eu costumo muito, assim, falar o texto de uma formanda de medicina que viralizou na internet há mais ou menos uns 2 a 3 meses. Eu não lembro, não recordo o nome dela agora, não foi citado, mas eu vi um vídeo que foi muito emocionante, onde ela fala que medicina é conexão. Qualquer outra palavra que você falar, conhecimento técnico, enfim, embasamento, tudo isso é importante, mas a medicina ela é conexão. Então, o que eu gosto de deixar para os alunos, que estão em formação, para o paciente, é que vocês olhem nos olhos dos seus pacientes, não façam consulta de 2 minutos, examinem o paciente de vocês, toquem no paciente de vocês, tenham empatia, tenham um pensamento crítico. Essas habilidades, elas são as habilidades inerentes ao ser humano e elas são de maior dificuldade de replicação pela máquina. A gente tem que competir no que a gente é melhor. Você não vai entrar num jogo para perder. É muito simples. Se você ficar robotizando o seu atendimento médico, o paciente chega, você abaixa a cabeça, a consulta de 1 minuto, você olha para baixo, não olha para o paciente, você escreve qualquer coisa ali, entrega e o paciente vai embora. Ou seja, você não atendeu um paciente, você atendeu um número. Para fazer isso hoje, eu tenho alguém melhor, algo melhor. Tá? Eu consigo, já temos hoje, eu acho que é em São José dos Pinheiros, um negócio assim, eu não lembro agora a cidade, que é muita informação, uma cabine no hospital do SUS. O paciente chega, coloca o braço, afere pressão, vê oxímetro, já pega pulso, vê frequência cardíaca. Tá? Dali mesmo, o paciente já fala algumas coisas, a IA já processa, já faz a triagem do paciente. Ela já tem condições de diagnosticar e dar a medicação. Tem condição. Não é feito isso, por quê? Porque não pode. A autonomia médica, o CFM, proíbe essa prática e devemos continuar proibindo isso. O médico tem que ter autonomia do processo. Mas por que eu estou dizendo que a máquina já pode fazer? Porque ela pode fazer. Então, pelo menos essa máquina aí pegou no braço do paciente para aferir a pressão. Coisa que a maioria de vocês estão negligenciando. Então, não adianta. Se o paciente chegar para você e você não conversar com ele, não perguntar o nome, olhar nos olhos, aferir uma pressão, você está deixando de ser médico. Você está se igualando a uma máquina que é melhor do que você nesse sentido. Então, temos que entrar no jogo para ganhar, temos que liderar com protagonismo, tá? Então, para finalizar, eu sempre gosto de deixar um acrônimo, que eu falo muito nas palestras, que é uma metodologia que eu inventei um tempo atrás, eu tenho até um livro, está para ser lançado agora, que eu sempre chamo de um método de cura. O que é isso?
né, conhecer a inteligência artificial, usar a inteligência artificial de forma ética e digna, redirecionar a forma como você lida a sua carreira e agir com protagonismo nesse novo ciclo de inteligência artificial. Era esse recado que eu queria deixar para vocês. Professor, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Faz o like e até a próxima.